O mundo universitário está em luto, assim como a Universidade Cândido Mendes, todos os amigos, colegas do professor Rodrigo Magalhães, um grande amigo que nos deixou prematuramente. Esse programa vai em homenagem a ele, essa pessoa maravilhosa, esse professor excelente, muito bem avaliado, advogado de muito talento e um músico também muito talentoso. Esse mundo universitário vai para você, Rodrigo. Existem algumas formas de ingresso no ensino superior. Uma delas é o tradicional vestibular e, mais recentemente, aqui no Brasil, a gente tem o Enem. Sim, o Exame Nacional do Ensino Médio, muito polêmico, sempre sofre ajustes, alterações. E, para falar sobre isso, para falar sobre essas possíveis mudanças no Enem de 2017, a gente convidou aqui o professor Guto Fersosa, que é uma celebridade aí entre os professores dos cursos preparatórios, do ensino médio aqui na cidade, na região. Vai apresentar para a gente aqui se houve alguma mudança, vai dar algumas dicas importantes para você de como se preparar para essas avaliações que são polêmicas, são complexas, requer uma dedicação muito grande. Tudo bem, Guto? Tudo bem, Rodrigo. Muito prazer. Agradeço o convite. É sempre bom a gente falar sobre temas que a gente gosta, né, que nos agradam. Então, espero que eu possa contribuir aí um pouquinho com nosso dia a dia, né, a nossa realidade, convivendo com o dia a dia do vestibular, do aluno, acesso à universidade, o trabalho na universidade. Vamos ver o que a gente consegue somar um pouquinho para você. O Guto, o Enem de 2017. As pessoas estão falando aí em algumas mudanças. Tá? Efetivamente, quais serão as mudanças para o Enem desse ano? Bom, Rodrigo, depois a gente já teve houve primeiro uma consulta pública, né, que aconteceu logo no primeiro trimestre, onde foi verificado com a população se haveria mudanças quais mudanças a gente poderia ter, e principalmente isso aconteceu em relação aos dias de prova. Se a prova aconteceria num único dia, se a prova aconteceria no computador, seria de fato a prova escrita. E após a consulta pública, a primeira e principal mudança é a realização da prova em 2 domingos e não mais no final de semana, né, no sábado e no domingo. Isso tinha uma série de fatores, apesar do aluno estar preparado para a prova, mas eram 2 dias que o aluno estava completamente envolvido ali com a prova, né? Tinha a questão dos sabatistas, né, as pessoas que respeitam o sábado pela doutrina, pela religião, que tinham que aguardar em algumas cidades do Brasil até 9 horas para o pôr do sol para poder iniciar a prova, né? Então essa pessoa, muitas vezes, por mais que ela fizesse essa preparação física também, né, acabava ficando um pouco puxado. E aí, né, a partir dessa consulta pública, a prova agora se realiza em 2 domingos. Né? Esse ano, 2017, vai acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. Né? O primeiro sábado vamos ter as provas de redação, linguagens e códigos e ciências humanas. Já no segundo sábado, a gente vai falar um pouquinho na prova lá de matemática e ciências da natureza, né? Fechando aí esse ciclo do Enem 2017. Essa foi a principal mudança assim, que a gente verifica, né? Teve outro ponto que a gente também percebeu, que é o fato do Enem, antigamente, até então, ele servia como certificação do ensino médio. Hoje isso não mais acontecerá, né? Hoje a gente tem outra prova, que é o Enseja, que vai fazer esse tipo de certificação. Então, antigamente, até o Enem do ano passado, o candidato ele fazia 450 pontos, ele conseguia pegar o certificado dele no ensino médio, 450 pontos em cada área. Esse ano isso não vai acontecer. E a mudança que todos esperavam, o pessoal estava muito ansioso, era a questão da mudança da matriz, né? Por conta, no momento que a gente fala de reforma do ensino médio e tudo, então os candidatos estavam muito preocupados se ia mudar alguma coisa, mas a reforma ainda é algo que está sendo trabalhado, está sendo estudado, ainda não foi efetivado, então fiquem tranquilos, a matriz curricular do Enem desse ano é igual ao do ano anterior. Então, pelo que a gente vê aí, a mudança foi positiva, né? O aluno consegue fazer de uma forma mais cadenciada as provas aí, sem aquela dedicação, aquele esforço tão grande, né? Com certeza. Você tinha mais de 70 mil candidatos, no caso dos sabatistas,
né, que tinham que esperar até 9 horas de prova, cara. Isso trancado numa sala, sem contato com ninguém. Eu imagino o mix, né, de sentimentos que o cara tá ali, de cansaço de ter que esperar e não pode dormir, não pode pegar um livro para estudar, esperando, a ansiedade do cara esperando a prova para acontecer. Então, acaba que a gente continua com 2 dias de prova, né, o mesmo número de questões e tudo, mas você tem um intervalo para descansar entre um dia e outro. Você saía da prova no sábado, muitas vezes, já ia dormir pensando na prova que você ia fazer no dia seguinte. Então a gente acredita que, né, foi uma consulta pública, venceu a democracia, né? Então acredito que vai favorecer a maior parte dos candidatos, sim. Ô Guto, com relação então a esse formato, ocorreram essas mudanças. Com relação ao conteúdo, você me disse aí que a matriz continua a mesma. Então você, que sempre dá dicas aí nas redes sociais de preparação, especificamente em física, mas seria bom você passar para o nosso público aqui algumas dicas gerais, assim, de como se preparar para fazer a prova, para estar bem no dia, né? O que o aluno ele pode focar para poder arrebentar no Enem. Como você bem falou, né? Eu considero assim, eu falo muito para os meus alunos, não só, né, da parte de vestibular, mas eu acho que a prova, assim, se ir de encontro a uma prova, eu acho que vai muito a você participar de um campeonato, de uma competição, um jogo de futebol. A gente precisa estar preparado, né? E vestibular, cara, ele vai além do conhecimento. 70% é conhecimento, é o que tu sabe, é como é que tu tá e tudo mais. Mas tem a parte da preparação, também da técnica, né? A tua preparação, ela não é só de conhecimento, é preparação física também, né? Quando a gente dá aquelas dicas, pô, não vou dormir tarde no dia da prova, não vou fazer uma alimentação qualquer, eu vou priorizar uma alimentação mais saudável para garantir que eu não vou ter problemas no dia seguinte. E isso, preparar para uma prova com o Enem, com a quantidade de conteúdos que a gente tem, não é uma coisa que eu vou preparar em 2 semanas. Né? Então a gente precisa, a palavra-chave aí, como você usou o termo, é foco e planejamento, cara. Mundo Universitário dá uma paradinha e volta já já.